Podemos iniciar a nossa reunião de hoje lendo uma página de preparo de ambiente intitulada, do livro Vinha de Luz, intitulada Para o Alvo. Prossigo para o alvo. São palavras de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência no apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares e desconfiança e insulto dos velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. Convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alto, que ainda sempre é a união divina do discípulo com o Mestre, quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo. Espalha-se em vão os convites ao sublime banquete, debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perde de vista a obra por fazer, desinteressa-se das lições necessárias e esquece-se das finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põe-se em lágrimas de desesperos acabrunhados e tristes, declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperanças. A exemplificação é simples, todavia, perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual e por esquecerem o alvo sublime, chegam de novo de modo inevitavelmente o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentes nos áridos desertos da vida humana. Essa é a mensagem do livro Vinha de Luz, que nós terminamos de estudá-la como preparo de ambiente para nosso estudo da tarde de hoje. E nós, nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a nossa querida Mãe Maria Santíssima, e vamos orar. Jesus, Mestre Divino, amigo de nossas almas, mais uma vez estamos aqui reunidos nessa casa bendita de oração, rogando, Senhor, a vossa santa e bendita assistência pelos nossos trabalhos da nossa casa, que se realiza todas as segundas-feiras, nesse horário, e que sejamos, Senhor, intérprete dessa mensagem, dos vossos ensinamentos para o nosso estudo da noite de hoje. Senhor, nós te pedimos por esse momento difícil que atravessa a humanidade,
que sejamos colocados na posição de servos e ceareiros do Senhor, colocando o Senhor na nossa conduta, no nosso sentimento, esse sentimento de compaixão e de piedade por todos os que estão gemendo e sofrendo por esse mundo afora. Que esses ensinamentos divinos que nós encontramos através do Evangelho sejam postos em prática por cada um de nós, na posição de ceareiro do Senhor. Como disse o nosso irmão Paulo, devemos partir para o alvo, sem fraquejar. Naquela época, muitos fraquejavam, ainda hoje acontece. Mas agora vamos procurar pôr em prática a vontade de Deus, sem fraquejar, sem lágrimas e sem desespero. Que a luz do teu amor ilumine essa nossa tarefa da noite de hoje. E assim sendo, em teu nome, em nome de todos os mentores espirituais da nossa casa de oração, Congregação Espírita Cristã, nós damos por iniciado o nosso estudo da noite de hoje, dando graças a Deus. Muito obrigado. Que assim seja. Vamos então, nesse instante, dar início ao nosso estudo da noite de hoje, que está no capítulo do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos. Esse estudo de hoje, que nós estamos aqui, de posse, é muito importante dentro da nossa doutrina espiritual. A doutrina dos Espíritos nos traz, com grande conforto, com grande reserva de experiência para todos nós que atravessamos nesse momento por muita dificuldade aqui na face da terra. Nós sabemos que todos os rituais religiosos, campos religiosos das grandes igrejas, têm muita dificuldade de entender justamente esse bem-aventurados aflitos quando se passa por essas aflições que nós estamos convivendo com elas aqui na face da terra, cujo tema de hoje do nosso estudo é causas anteriores das aflições. Para muitos, não existem essas causas anteriores. Não é isso? Não existe. Essas causas anteriores só estão existindo para nós. Por que para nós? Porque nós, espíritas, e todos aqueles espiritualistas que admitem a reencarnação, admitem as causas anteriores das aflições. Para as outras crenças religiosas, quando a pessoa desencarna, quando eles usam o termo morreu, está morto, a gente leva conosco todos os nossos problemas para o juízo final. Mas a doutrina dos Espíritos não. Ela reaviva em nossas almas a esperança, o desespero e as consolações. Porque nós, com as notícias que recebemos do mundo espiritual, através do nosso próprio convívio com os nossos irmãos que estão ligados a nós por laços afetivos, eles trazem a notícia do seu comportamento quando retorna à pátria espiritual. Já as outras crenças, para eles isso não existe, porque eles não admitem esse retorno. Eles ficam no mundo espiritual eternamente, aguardando o juízo final. E esse juízo final, ele não será jamais acontecido dentro do nosso campo, da nossa trajetória. Porque não há esse final para nós que estamos em fase de evolução. Eu sempre, muitas vezes, eu uso falar em termos de brincadeira, né? Para alegrar o ambiente. Que muita gente diz, cheguei ao fim do túnel, não é? Terminou a trajetória. Para nós espíritas não existe fim de túnel,
nem existe fim de trajetória. Nós espíritas, nós somos um ser espiritual numa trajetória divina à procura da nossa evolução. Todos nós que estamos aqui na Terra, e o nosso objetivo é o progresso de todos nós, porque nós cultivamos os nossos laços de afinidade, e esses laços de afinidade faz com que a gente cobre a presença do outro. Cobre a presença do outro. Nós vivemos e analisamos que nessas épocas primitivas, de 2, 3 séculos passados, aqui no Brasil, se cultivava com todo rigor a violência da escravatura no Brasil, na época dos impérios, na época da desordem, da desarmonia, da violência. As pessoas não eram consideradas como ser humano, mas já existia a religião, existia, mas as pessoas não tinham uma ideia de quem ele era. Tem muitos de nós que ainda estamos agora, nessa época da transitoriedade, em pleno século XXI, sem ter consciência do eu, vazio existencial. Ainda estamos cultivando o suicídio, cultivando esse vazio, porque eles não sabem ainda qual o motivo que você está aqui na Terra. Você ainda não descobriu por que está vivendo. Por que eu vou viver 70, 80 anos de sofrimento, de dor, de transtorno, de infelicidade? Para que, se eu posso aliviar, então eu vou partir para um suicídio. E às vezes, por falta de coragem, muitos companheiros, amigos nossos, não têm coragem de dar cabo à existência, de suicidar-se, mas que eles acham que não tem razão nenhuma de ser, estão aqui na Terra. São cheios de sofrimento. Nós estamos agora vendo, agora mesmo eu estava assistindo a televisão, uma comunidade de São Paulo queimou todo o quarteirão e uma criança, só uma criança de 9 anos, ficou no meio do incêndio. Só uma criança de 9 anos. Então a gente nota que essas pessoas se aglomeram debaixo do viaduto, uma comunidade inteira. 2 comunidades dessas pegou fogo. Mas a gente sabe, através dos ensinamentos espirituais, que tudo isso que acontece porque nós mesmos, por laços de afinidade, nos procuramos nos juntar por essa afinidade, nesses redutos, nessas dificuldades, pela leviandade, pela corrupção, pelo vício, pela degradação moral, por essa insanidade espiritual que nós cultivamos, nós nos juntamos para que a gente dê prosseguimento à nossa vida difícil e complicada. Às vezes até fala em Deus, mas não tem ideia por que Deus na nossa vida. Nós, nesses estudos, as pesquisas que a gente faz, a gente encontra que para o progresso do espírito é preciso que haja um despertar. E esse despertar é o ponto importante para a nossa vida, quando nós despertamos para o que eu sou, o que é que eu estou fazendo, qual é o meu objetivo. Eu, por exemplo, João Maceió, na minha infância, mocidade, ainda com 22, 23 anos, eu descobri, e desde criança que eu descobri que uma das coisas mais lindas da minha vida era ter amigos e viver em paz. O que fosse bom para a minha felicidade, seria bom para a felicidade dos outros. Mas eu nasci comprometido dentro dessas causas anteriores das aflições. Eu nasci no auge do sofrimento, na dificuldade de uma dessas epidemias, e eu consegui sobreviver todas elas até agora. Estamos aqui, mas passando por essas causas anteriores
de aflições, inclusive física, né? Fisicamente. Tenho deficiência no meu corpo físico, mas eu venho convivendo com ela. Se eu não estivesse dentro da doutrina dos espíritos dessa religião abençoada, eu ia perguntar para mim mesmo, por que é que Deus me fez sofrer, me trouxe uma vida dessa? A minha vida, a minha família toda, por sérias complicações. Eu ficava às vezes perguntando, se existe justiça divina, por que tanto sofrimento em uma família só? A gente ser odiado, ser subestimado, desprezado, negado até o alimento do corpo. Por que tanto sofrimento? Aí as pessoas religiosas, as pessoas dignas de Deus, com todo amor, com todo carinho, elas não tinham explicações. E a gente ficava nadando nessa vida, não se preocupe e não se enterva nas coisas de Deus, que é misteriosa. Mas quando eu conheci a doutrina espírita, eu descobri que não era. Que eu sempre lembro o livre-arbítrio, a questão 843 do Livro dos Espíritos. Quando eu li essa questão, eu descobri que não era. Nós somos um ser pensante, que estamos na vida vivendo o mundo dentro das leis de ação e reação. Aí quando eu conjuguei as interpretação filosófica com Jesus, Jesus disse, cada um segundo as suas obras. Jesus não jogou palavra ao vento. É tanto que esse pronunciamento de Jesus provocou um grande choque, porque as pessoas eram religiosas e carrasco, vingadores sem perdão. Quando Jesus disse isso, reconcilia com o teu adversário, foi outro choque. E essas coisas vieram trazer conflito. Até hoje está conflitando. Até hoje eu estava lendo a obra Transição, o Planeta Terra em Transição, e estava mostrando que dentro de breve, agora desses 50 anos, segundo o nosso querido Frei Fabiano de Cristo em Ismael, vai começar a brotar através de cochicho, através dessas notícias do celular, brotar essa notícia da lei de ação e reação, que ninguém morre. A imortalidade da alma vai vir à tona. Antes do ano 2050, isso já estará brotando, circulando pelo mundo essa notícia. E nós estamos aqui hoje já acordados, a gente estamos com esse tema, causas anteriores às aflições. Aí é que nós estamos encontrando isso aqui, que as causas anteriores das aflições são essas que nós estamos sofrendo agora no momento. São as aflições atuais. A nossa querida Joana de Ângeles, ela fala das aflições do passado. Até ela pede encarecidamente em uma dessas obras, Liberte-te do Mal, que a gente não deve se preocupar com o que foi. Deve ter toda cautela em trabalhar esse sentimento do que a gente foi, para dar tempo da gente viver o agora. Que se você se gastar preocupado com esses miasmas pestilentos da nossa própria imoralidade do passado, nas obras de André Luiz, aconselha no livro E a Vida Continua, aconselha que quando a gente chegar no mundo espiritual, que entrar em conflito do remorso, por ter tido o tempo de fazer e não fez, está vendo os outros sofrer por nossa causa, que a gente não se agaste com isso, que a gente não se leve a se sacrificar por isso. Comece a trabalhar o refazimento.
devotando amor, solidariedade com toda ênfase, para que possamos refazer esses nossos objetivos do passado. Aí aqui ele fala sobre tudo os que tira tantos infelizes os meios de ganhar vida pelo trabalho, das disformidades à idiotia e ao cretinismo. Quantas pessoas nascem envolvidas com a cretinice, com a idiotia, não é? Quantas pessoas? Aí esses dias estava a menina sem os braços, sem os membros superior, não é? Só totalmente muito bonita, cantando, fazendo apresentação, uma coisa linda, uma beleza de pessoa, só aquele topo de pessoa. Mas aí pergunta, por que que Deus fez assim? Aí nessa questão de bem-aventurados aflitos, como nós lembramos do nosso querido João Batista Vianney, nós vamos chegar a uma conclusão que essas pessoas que estão passando por essa prova de resignação são consequências de vidas passadas, são causas anteriores. Os que nascem nessas condições, certamente, nada han feito na existência atual, às vezes não fizeram nada. Não tem motivo nenhum para isso. Tem pessoas maravilhosas que sofrem tanto. Nós temos São Vicente de Paulo. Aos 30 anos de idade, ele ficou totalmente inutilizado com a hipertrofia que atacou seu corpo. E ele, desde criança, que se devotava ao trabalho de Jesus, se formou-se entre 17 para 20 anos em sacerdote, filho de uma família pobre de lavradores, mas ele queria servir a Deus, mas totalmente inútil. Ele arrumava uma carroça e viajava por todas aquelas aldeias, passando a lição do Evangelho de Jesus, fazendo trabalho de catequese, ajudando os enfermos, ajudando os pobres. Chegou ao ponto de avaliar fundos, uma vultuosa quantia, até o próprio império ajudava ele na sua deficiência para servir os pobres, as crianças pela rua. E ele foi assim aos 74 anos de idade, passando por essa dificuldade. Essas condições não foi nessa existência, foi em outras existências que ele conseguiu atrapalhar a sua vida, infringindo as leis da natureza, violando a lei de Deus com a sua conduta. E nós encontramos, enfim, as crianças que morrem em eternidade, pessoas que não se completam, pessoas que às vezes no meio da idade, como diz o nosso querido Humberto de Campos, às vezes no meio da trajetória, renuncia à vida e volta ao mundo espiritual por algumas enfermidades, às vezes até fácil, não é isso? E a gente vê que isso tudo vem acontecendo sem explicação. Agora mesmo houve esse grande explosão lá em Beirute, esse grande furacão agora nos Estados Unidos, o vento chegou a 240 km por hora, teve esses grandes furacões, pessoas que se aglomeram, se ajuntam para sofrer as consequências do passado, não é do presente. Tem pessoas que dizem, pessoas maravilhosas estavam no meio, lá agora nessa avalanche de lama, de Brumadinho, a família veio da Espanha para comemorar o aniversário, no dia que desabou a enchente e levou eles, na noite do aniversário. Vieram de lá, por isso que as almas, as fins, se atraem, elas se unem. Então nós encontramos, todavia, o axioma, todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Todos os efeitos que nós estamos passando têm uma causa. E essa causa é o que nós estamos convivendo com ela agora no passado. Existe maneira para ser explicada? Existe a reencarnação. Mas só nós, aí algumas outras seitas religiosas espiritualistas, que admitem a reencarnação. Mas antes de Jesus já existem várias provas, como tem aquele escritor famoso, Celestino, lá do Pernambuco,
que ele fala que isso está ligado ao Velho e Novo Testamento, mas as religiosas, que são dogmáticas, não aceitam de maneira nenhuma essa notícia. Essa notícia não é aceita da reencarnação. Nós encontramos Elias, encontramos Jesus, dando exemplo no livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 3 a 6. A gente encontra essa explicação, aquele que não nascer da carne e do Espírito não entrará no reino de Deus, porque o que Jesus queria, ele lá na frente, em outro ensinamento, ele fala que nenhuma ovelha desgarrada do rebanho se perderá. Ora, se não se perde, ele quer todos dentro do redil, o que é que ele faz? Permite que a gente volte à terra até a depuração dos nossos pecados. Não só aqui nesse planeta, mas em outros. Mas a alma não se redime sem reencarnar. Todos nós passamos por isso. Encontramos uma lição maravilhosa nesse livro, Roteiro de Libertação, no capítulo 1, na mensagem número 4, desse livro, que fala sobre a importância da reencarnação diante dos nossos erros, diante do nosso sofrimento. E nós vamos por aí afora, e as consequências das faltas a gente tem que espiar. Ninguém fica impune. Todos nós temos o tempo de semear, tivemos, e a colheita é livre. Ninguém fica pensando que vai fugir. Podemos animizar a situação? Podemos, com provas, submetida a provas. As provas, aquelas provas que nós nos oferecemos para dar um testemunho da nossa gratidão a Deus, sem ser expiação. Submeter a prova, feito um missionário. Eu vou servir a Deus mesmo deficiente, Vicente de Paula. Eu vou servir a Deus mesmo sem saúde, Frei Fabiano de Cristo. Vou passar 70 anos doente servindo a Deus, sem prestar atenção à minha doença. Mesmo que certas horas eu seja repugnado pela sociedade religiosa. Eu vou servir a Deus mesmo passando fome no deserto. Francisco de Assis são missionários. Então nossas aflições serão aliviadas com o nosso testemunho da nossa fé. As tribulações podem ser impostas aos espíritos endurecidos. Agora, existem muitas centenas, milhares de espíritos endurecidos que estão ainda no mundo com a sua mente fechada, embotada nos sentimentos de progresso. Não estão nem aí. Nem muitos, milhares de irmãos. Não há no entender que todo sofrimento desse mundo denota a existência de uma determinada falta. Muitas vezes essas faltas são de agora. Assim também a expiação pode servir de prova. Nós devemos ter todo carinho, todo amor pelas nossas observações. Só que nós estamos hoje de braços dados com a doutrina dos Espíritos. E a doutrina dos Espíritos nos esclarece toda essa beleza espiritual. O Espiritismo não pode aspirar a completa felicidade, enquanto os Espíritos não podem aspirar a completa felicidade enquanto não se tenha tornado puros. Para a gente purificar, é eliminar todas essas arestas do nosso passado. Todas essas arestas. Aí tem gente que diz, é muito difícil. É difícil. Tem um livro de Joana de Ângeles, A Psicologia da Gratidão, no capítulo 11, nas últimas mensagens, que ela fala que nós não ingressaremos na liberdade do reino de Deus sem quitar a nossa consciência. Isso leva alguns dias, né? Nós ainda vamos passar por alguns instantes de amargura, de dificuldade, de transtorno, não é isso? Então era muito bonito. O navio quer dizer que a pessoa está navegando mediante as condições da classe
nós estamos aqui na Terra passando por as dificuldades de acordo com o nosso nível de evolução. Esses que se queimaram se aglomeraram por afinidade. Os que moram na zona sul do Rio de Janeiro se aglomeram por laços de afinidade. Porque até dentro das nossas crenças religiosas existe essa discriminação. Já teve pessoas que foi convidado para fazer a palestra na Zona Sul e quando chegou lá, a direção do centro perguntou de onde é que você era. Ele disse, eu moro na Zona Oeste. E a pessoa ficou envergonhada. Eu mesmo já fui fazer uma palestra lá na mediação do MEA. Quando eu cheguei lá, a pessoa não levou em consideração. E olhou para mim com um olhar de desprezo, como se não... Eu estava com a bolsa que eu vinha do trabalho, e do trabalho mesmo eu fui, estava com a roupa toda arrumadinha, mas a bolsa que eu fui para o trabalho, com a marmita, né? Quando eu cheguei lá, a pessoa ficou aguardando, disse, o senhor veio, eu também não me identifiquei. Em vista da maneira como a pessoa se dirigiu a mim, eu não quis forçar a ela de maneira nenhuma. E eu fiquei, disse, não, pode ficar tranquilo, eu estava sentado do lado de fora, permaneci um pouco, depois ela foi lá, me chamou, botou para dentro, eu cheguei antes da hora, porque nós estamos encontrando isso dentro das nossas casas religiosas. Pessoas que estão à cúpula dessa beleza espiritual que chama-se Espiritismo, mas ainda não querem abrir seu coração, essa beleza de iluminar e contagiar os outros com o seu entendimento. As provações da vida fazem adiantar-se bem, né, para bem suportar. Como expiação, se apaga as faltas. Quando nós estamos trabalhando nesse campo de provas e expiações, nós estamos, se vencermos a prova e a expiação, nós estamos vencendo. Mas com resignação. Não podemos sofrer revoltado. Eu não mereço, não sei onde é que Deus está que está fazendo isso comigo, não é isso. A gente tem que estar atento. Então, proveitoso o seu sofrimento, e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, não se gastar. Todo o sofrimento que nós estamos passando agora, 90% são de vidas passadas. Então precisamos, acima de tudo, trabalhar o nosso presente para que a gente vença esse nosso passado constrangedor. Porque se você analisar agora, eu e você agora, nessa existência, nós não cometemos tantas faltas para nos colocar na posição que nós estamos. Não é isso? Hoje a gente estava lendo essa obra da transição, está pedindo para que a gente faça tudo para iluminar os nossos sentimentos, que a pior poluição e o pior sofrimento que existe na nossa vida está dentro da nossa maneira de pensar, dentro do nosso mundo pensante com a sociedade atuante, no momento. Como nesse instante, encerrando a nossa súplica, né? Com todo amor, com todo carinho, peço de todo o coração que todos aqueles que se considerarem boa espírita ponham em prática a bondade de Deus. Não deixe de pôr em prática. Abra seu coração. Não feche as portas do seu sentimento para o mundo. Procure cultivar esse sentimento, essa beleza. O amor de Deus é a força mais importante. E a solidariedade nos une à humanidade por esses laços de fraternidade, cooperando, trabalhando e servindo com desenvoltura e com liberdade. Muito bem, muito obrigado. Que a bondade de Deus abençoe a todos. E nesse instante, encerrando o nosso estudo, agradecemos a Deus com muito amor, com muito carinho. Estamos assim muito felizes diante de todos vocês. Que todos recebam a graça de Deus, a bondade de Deus que nesse instante está envolvendo as nossas almas, envolva a todos. Como eu sempre falo em nossas orações, Senhor, se nesse instante eu estou recebendo a Tua graça, Teu amparo, ilumina todos aqueles que estão diante dos meus olhos.
Todos aqueles que estão envolvidos com os meus sentimentos, que eles estejam recebendo essa beleza divina. Muito obrigado, Jesus. Abençoa, fortalece-nos e nos coloca nessa posição de ajudar, servir e amparar sempre. Graças a Deus. Um abraço para todos.